Olá pessoal, vocês que têm descoberto a fé bíblica, a fé reformada e que estão aqui no Rio Grande do Sul, estão procurando uma igreja para congregar, eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana de Canoas, do meu irmão e amigo Reverendo Daniel Alves. Uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, prega expositivamente, está de braços abertos para receber você que descobriu a fé da Reforma Protestante, está procurando um lugar para congregar. Aqui você é muito bem-vindo. Um grande abraço. Deus abençoe. Esperamos por vocês qualquer domingo desses, às 9 da manhã ou às 18 horas. Você será o nosso convidado especial. Deus abençoe. Esse ano vamos ter uma programação muito especial para fortalecer as famílias e você não pode perder. Será o 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha. Serão 3 dias de descanso, lazer e edificação para o fortalecimento do seu lar. Teremos programações fantásticas para marcar a sua vida e trazer união para a sua casa. Dias 1, 2 e 3 de abril, no Hotel Serra Nevada, em Canela. Será uma experiência inesquecível. Aguardamos por você. Graça e paz, querida mulher que parou tudo para nos acompanhar nesta hora, para aprender mais sobre como nós podemos seguir a Deus de todo o nosso coração. Você sabe como é que nós podemos seguir a esse Deus maravilhoso, não com algumas partes, mas de todo o nosso coração? Esta é a série que nós estamos vendo atualmente e você é muito bem-vinda no nosso meio. Receba desde já o nosso carinho. No dia de hoje, quarta-feira, 2 de março, eu estou falando daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, e você é uma convidada especial. Receba desde já o nosso abracinho, receba desde já todas vocês essas lindas flores aqui do meu jardim. Eu estou falando aqui da minha casa. E é uma alegria, volto a repetir, dizer que ter a sua audiência, ter a sua presença semanalmente, aprendendo coisas de valor eterno. Quanta maravilha o Senhor tem nos proporcionado para sermos mulheres diferentes, mulheres mais sábias, mulheres que conseguirão enfrentar os desafios que nós não sabemos quais são eles no decurso dos nossos dias. Receba então, minha querida, a nossa gratidão por sua presença e que você sinta-se edificada pela palavra do nosso Deus.
Nós queremos, antes de adentrar no nosso tema, reforçar o nosso convite. Última chance, está chegando o nosso 10º Recanto de Casais e você não pode perder, você que já tem ouvido, mas que ainda fica na dúvida, vou ou não vou, vai ser um final de semana abençoado para um grupo seleto, aqueles que o Senhor desejar, aqueles que o Senhor trouxer. Não perca essa oportunidade, faça já o seu contato através do telefone 051 98111 9571. Terei a grata satisfação de responder, tirar suas dúvidas para esse Recanto de Casais, que vai ser o 10º aqui na Serra Gaúcha, e nós certamente seremos edificados, nós certamente estaremos fortalecendo os nossos laços de família que tanto precisamos, não é verdade? Nos dias de hoje. Muitas de vocês já se inscreveram e nós louvamos a Deus por isso. E não deixe de adquirir a sua Bíblia da Caminhada Bíblica. Olha aí, nós estamos aqui mais uma vez divulgando, porque é uma bênção. Aquilo que é bom para nós queremos que você também tenha. Então nós queremos que você tenha uma caminhada bíblica diária com esse Deus maravilhoso. E hoje nós vamos perceber que um dos pontos que nós vamos tratar se refere à palavra de Deus. Então não deixe de adquirir a sua. Faça já o seu contato pelo telefone 051 98111 9571. Teremos a alegria de fazer essa Bíblia chegar até a sua casa. Já foram muitas as encomendas e eu tenho certeza que muitas de vocês que estão nos acompanhando aqui pelo chat já estão nessa maravilhosa caminhada bíblica, não é? Você que é da região do Rio Grande do Sul, você que faz parte da Sinodal Sul do Brasil, pelo qual eu tenho a honra de ser a presidente, não deixe de se inscrever. A nossa Quinta Inspirativa está chegando agora em maio, já organizadinho, já com tudo já assim diante do Senhor para os planejamentos. De 13 a 15 de maio, nós queremos ver você lá conosco. Aonde? Gramado. Já parou para pensar? Vamos nos edificar, vamos aumentar a comunhão, vamos também certamente sair mais fortalecidos na fé, porque o nosso Deus há de falar conosco. Sem falar da beleza da cidade, que nós vamos poder ir nas fábricas de chocolate, tomar um fundi gostoso, um chocolatezinho com morango. Não perca, faça já a sua inscrição. Pode entrar em contato também com sua presidente da SAF, sua presidente da federação, ou através do número 051 98111 9571. Ainda tem vagas e nós estamos aguardando por você, apesar de que as vagas são limitadas. Esse convite se estende para toda a região do Oeste Catarinense também, que faz parte da nossa amada Sinodal Sul do Brasil. E já tem várias mulheres aí inscritas, né? São Miguel do Oeste, Lebon Regis, Xanxerê, mas ainda queremos ver mais mulheres desta região, juntamente com a nossa aqui, participando da nossa Quinta Inspirativa, se o Senhor assim nos permitir. Bom, deixado esses recadinhos, esses convites muito especiais para cada uma de vocês, nós queremos iniciar fazendo uma oração, rogando ao Senhor que tenha misericórdia de forma muito especial pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, de forma especial pela Rússia, pela Ucrânia, que o Senhor nos traga paz e não guerra. Curve sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa hora te agradecer porque as tuas misericórdias se renovou sobre a nossa vida e nós estamos aqui, Senhor, com o coração desejoso de ouvir a tua voz, de aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Te louvamos, Senhor, porque todas as semanas, durante uma vez por semana, o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor tem nos dado essa oportunidade, rica oportunidade, de crescermos em assuntos que diz respeito à nossa vida feminina, à vida da mulher cristã, aquelas que desejam ser mais parecidas com Cristo, têm sido edificadas, Senhor. Mas nessa hora, de forma muito especial, nós queremos interceder pela região ali da Rússia, da Ucrânia, pela paz mundial, Senhor. Ó Deus, de fato a Tua palavra já nos orientava, já nos prescrevia de que os dias são maus, que vai haver guerra entre países, que vai haver guerra na família, filhos desobedientes. A Tua palavra é viva e eficaz, mas nós
intercedemos, rogamos por Tua graça, Senhor, por Tua misericórdia, para que o Senhor se compadeça de nós, da humanidade, do mundo, e queiras nos livrar de possíveis guerras, Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor. De repente, um dia comum, determinado país se sente ameaçado, atacado, e as pessoas, as famílias que ali vivem, que tinham sua rotina normal, precisa parar tudo, Senhor. Ó Deus amado, tantos já foram os mortos, os feridos, que o Senhor faça cessar, se for para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor levante homens sábios, que o Senhor traga paz e não guerra, Senhor, para a humanidade. Livra-nos, Senhor, deste terrível mal, e que a Tua graça se manifeste através, mais uma vez, da Tua bondade sobre as nossas vidas. De forma muito especial, nós intercedemos ali pela Ucrânia e também pela Rússia, Pai. Livra-os, Senhor, traz paz a estas regiões. Livra os Teus, levanta cristãos, como já temos visto, intercedendo, auxiliando, ajudando, mas não apenas o problema lá, isso atinge a toda a humanidade, por isso nós rogamos por Tua graça, para que ela se manifeste, em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia que tem como título O Coração da Mulher que Ora, de uma das mulheres valorosas nossas aqui da região sul, nossa querida irmã Verinha, né? Vera, esposa do pastor Geraldo, que mora ali na cidade de Farroupilha. Nós temos estudado como Sinodal Sul do Brasil esse livro, O Coração da Mulher que Ora. E ela fez então uma poesia, assim, tipo resumida de todo esse livro, e serve para a minha vida e para a sua vida também. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu vou lê-la, tá bom? O coração da mulher que ora. Como é o coração humano? O pecado manchou, corrompeu, estragou. Mas Deus, sendo misericordioso e soberano, redimiu, reconciliou, resgatou. Sim, Deus tanto nos amou que quis de graça nos salvar. Seu Filho ao mundo enviou para morrer em nosso lugar. É algo tão profundo que não dá para descrever. Jesus Cristo vindo ao mundo, por mim, por você, sofrer e morrer. Temos tanta gratidão e nunca vamos entender como é grande o seu perdão, seu amor e seu poder. Queremos sempre louvar e adorar em oração. Este é outro privilégio que não tem explicação. Sim, poder falar com Deus, derramar nosso coração, quer seja para adorar ou para alguma petição. Temos livre acesso, podemos com Deus falar. Por isso sempre peço, ensina-me, Senhor, a orar. Deus nos dá a liberdade de falar com Ele em oração, para saber sua vontade e ter com Ele comunhão. Não devemos fazer nada, decisão nenhuma tomar, nem seguir nossa jornada, sem antes orar, orar e orar. Só assim acertaremos nas tomadas de decisão, pois sabedoria nós teremos, porque Deus ouve nossa petição. Oremos para que jamais venhamos a nos esfriar e deixar que as lidas normais nos impeçam de orar. Não sejamos negligentes, preguiçosas também não. Oremos regularmente por sua sabedoria, cuidado e direção. Do trono de Deus vem a paz. Olharás e verás agora a diferença que Cristo faz no coração da mulher que ora. Autora Vera Lúcia Mescoloto. Nós agradecemos a nossa querida Verinha por essa riqueza, esse dom que Deus lhe deu de uma poesia tão rica e verdadeira e tão necessária nos dias de hoje. O meu desejo é que você também seja uma mulher que ora, que tenha o coração
de fato, que coloca a sua vida, a sua gratidão e as suas petições diante do Senhor. Que Deus te abençoe, minha querida. E vamos lá para o nosso tema, para o nosso assunto, para que a gente possa tomar nota. Você que já chegou mais uma vez, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você, é uma satisfação. Você, mulher jovem, adolescente, você que é uma jovem senhora, você que já é uma idosa, enfim. Aqui é a Tarde das Mulheres e nós nos alegramos por ter a sua presença. Já oferecemos no início as flores e você agora que chegou agora receba as flores que nós deixamos para você também nesta hora especial. Então, falando para você que está chegando agora, o nome da nossa série que nós já temos estudado, já temos 2 estudos aí na nossa playlist do nosso canal IPB Canoas pelo YouTube. Você pode se inscrever, você pode compartilhar com outras mulheres, você pode dar o seu joinha, o seu like, né? Para que nós juntas consigamos alcançar mais vidas e mais famílias. Então você não deixe de se inscrever nesse canal. E na nossa playlist nós já temos 2 estudos dentro dessa série, Seguindo a Deus de todo o coração. E hoje nós vamos ter sobre o seguinte tema: tornando-me uma mulher corajosa. Será que é possível Deus fazer de mim e de você uma mulher corajosa? Esse é o nosso grande desafio. Será que Deus tem incentivos para nós em relação a esse tema? Minhas queridas e amadas mulheres, nós precisamos nos preparar. A palavra de Deus já nos informa há muito tempo de que os dias são maus, os dias são difíceis, nós não sabemos o que vem por aí. Então nós precisamos já de antemão aprender sobre esse tema chamado coragem. O que é que Deus pode fazer de mim, ou será que Ele pode, por mais que eu seja talvez uma das mulheres mais medrosas que se considera uma mulher corajosa? Então esse é o nosso tema, tornando-me uma mulher corajosa. O nosso texto está fundamentado no mesmo da semana passada. Josué capítulo 1, versículo 9. E eu gostaria de ler aqui para você que está chegando agora. Qual é o nosso versículo? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Eu vou dizer ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu não sei por onde você tem andado, se pelo vale da sombra da morte, se pela vida de forma mais tranquila, mas de uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus nos garante estar conosco durante todos os dias da nossa vida. E isso deve encher a nossa mente de alegria e de esperança. Então, minha querida mulher, as coisas funcionam mais ou menos assim. Deus nos dá uma ordem, algo que Ele quer que eu e você façamos, e espera exatamente a nossa obediência. A tarefa, porém, parece muitas vezes assustadora, não é verdade? Difícil. Talvez você diga assim: ah, mas isso aí eu não vou conseguir. A palavra de Deus diz que talvez possa até ser difícil, mas não é demasiadamente difícil. Eu e você poderemos, com a ajuda do nosso maravilhoso Deus, nos tornar uma mulher corajosa. Nós precisamos de mulheres corajosas nos dias de hoje. Precisamos largar fora o medo que muitas vezes nos paralisa diante das situações em que nós nos encontramos. Então essa tarefa parece muitas vezes até mesmo impossível, não é? Nós sabemos que o nosso Deus requer a nossa obediência e que as nossas decisões, portanto, começam exatamente nesse ponto. Qual ponto, Cíntia? Esse aqui. Vamos obedecer ou não vamos obedecer? Seremos mulheres que obedecerão ou mulheres que desobedecerão? Vimos a semana passada e comparamos com o livro de Josué e Juízes. O livro de Josué, esse que a gente está lendo aqui, é recheado de vitórias, porque o povo obedecia a Deus. Tinha uma liderança saudável, uma liderança que Deus falava e ela fazia. Fazia sem nem questionar. Hoje são muitos questionamentos, não é? São muitos porquês. Mas por quê? Por quê? Por quê? Deus requer que nós o obedeçamos. E vimos também no livro de Juízes, pertinho aqui de Josué, de que é um livro recheado de derrotas. Por quê? Porque o povo não obedecia a Deus. Então eu queria convidar você para que a gente faça um esforço, para que a gente incline o nosso coração,
para que nós sejamos filhas obedientes, para que nós tentemos, esse é o ponto de partida, a buscar ao Senhor e termos alegria de verdadeiramente sermos mulheres corajosas, porque essa coragem vem do próprio Deus. E aí talvez você diga assim, mas Cíntia, diante do cenário, diante dos meus dias, quem é que pode nos servir de exemplo, de sucesso, né? De coragem diante de Deus para que eu me torne uma pessoa assim? Pessoas que tenham as seguintes características, pode servir de exemplo para mim e para você. Pessoas que de forma inexplicável fizeram tudo quanto o Senhor pediu. Pessoas que têm sabedoria evidente em suas palavras e nas suas ações. Pessoas que têm clareza e visão em relação ao propósito de vida. Pessoas que têm força e energia para as tarefas à sua frente. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, sejam elas monótonas ou até mesmo de forma específica, com algo maior ou especial que o Senhor tem reservado para você. Quem são essas pessoas? Então me fala, tá? E são algumas características. Exemplos bíblicos que eu posso trazer aqui para você. José é um grande incentivo, um homem de extrema coragem e que serve de exemplo para nós. Daniel, que era um adolescente, resolveu não se contaminar com as iguarias do mundo, honrou ao Senhor, tinha certeza e convicção da função dele de obedecer ao Senhor e se tornou e se torna um grande exemplo para nós. Inclusive o Senhor chega a dizer, Daniel, tu és muito amado, um homem de uma vida irrepreensível. Você conhece a história de Daniel? Se não, dê uma lidinha lá no livro de Daniel. Você vai ver que exemplo de adolescente longe dos pais, que glorificou ao Senhor. Coragem total, arriscou a própria vida, mas não negou o nome do nosso Deus. Esther. Que maravilha de história de Esther. Você já leu a história de Esther? Então, Esther tornou-se rainha, mulher de coragem, uma mulher que por conta do seu povo criou toda a coragem que vem do próprio Deus em favor do seu povo, intercedeu e viu Deus mudar a história através da vida dela. Ruth é outra mulher de coragem, totalmente abandonada num tempo em que a escassez era gigante e Deus pegou aquele palco de miséria e transformou num palco de redenção. Uma mulher extremamente corajosa que resolveu também seguir ao Deus da sua sogra. Olha aí, que mulher que vive de exemplo para nós e que serve de exemplo para nós. Maria, a própria Maria, mãe de Jesus. Que mulher tão nova, uma adolescentezinha, eu fico imaginando, né? Recebeu a orientação do Senhor, informando que ela estaria recebendo no seu ventre o Rei dos Reis, Jesus, o nosso Deus, 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia diz que ela resolveu guardar no coração aquela verdade. E ela declara na palavra de Deus, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim. Maria, de forma espetacular, apesar da idade tão curta, diz, aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Em um dos seus cânticos ela diz que ela é serva, que ela precisava de um salvador, por isso que ela não salva ninguém, ela mesma reconhece uma grande mulher de Deus, né? E temos tantos outros exemplos que se nós tivéssemos tempo, quem sabe mais adiante a gente vai estudar sobre mulheres detalhadas que caminharam com o Senhor. Quem sabe não vai vir uma nova série com esse tema, né? Aguarde! Eu acho que a gente iria aprender muito. Então, minhas queridas, quando você está diante de uma situação que o medo lhe paralisa, ou quando você observa esses seguidores de Deus, homens e mulheres que servem de exemplo para nós, que nós encontramos através das Sagradas Escrituras, motivação, de coragem
apesar de cada um deles enfrentar desafios gigantes, gigantes. Eles foram chamados de uma forma específica por Deus, com certeza com desafios muito maiores do que os meus e os seus, mas eles conseguiram na pessoa de Cristo Jesus. Então, concentre, minha amada, o seu coração, a sua alma, a sua mente, toda a sua força na pessoa bendita de Deus. Aqui está o segredo, né? Através da sua palavra, nós poderemos experimentar esse tipo de coragem que Deus deseja que eu e você tenhamos. Por meio da palavra de Deus, nossa regra, única regra de fé e de prática, Deus revela a vontade dele, Deus revela toda. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é toda a revelação de Deus para a nossa vida e ela nos dá tudo que nós necessitamos para cumprir as tarefas que Ele mesmo nos designou. Então, a palavra de Deus, a gente poderia, assim, de uma forma humana, definir como que os conselhos de um pai sábio que quer ver ou que deseja ver a sua filha bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedida? Você precisa, então, levar a sério a sua caminhada com Deus. As verdades da palavra de Deus devem estar na sua mente dioturnamente. Devem estar no seu coração, seja de dia, seja de noite, senão nós não conseguiremos levar o nosso dia conforme o Senhor Jesus nos prescreve e como Ele deseja. A palavra de Deus deve governar a nossa vida, deve governar os nossos passos, deve ser a primazia do nosso dia a dia, deve estar na nossa mente, no nosso pensamento, para que as nossas palavras e as nossas obras glorifiquem ao nosso Deus. Tudo começa a partir daqui. Nós devemos seguir a Deus. Aconteça o que acontecer, de todo o nosso coração. Isso é fácil, Cíntia? Não. Por isso que eu e você devemos ter cuidado. Cuidado de quê? Cuidado para que o seu foco esteja no lugar certo e na pessoa certa. Fixe o seu foco na pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse deve ser o foco da minha vida e da sua vida. Onde anda o seu foco? Às vezes você é uma mulher que tem foco para tantas coisas, tem disciplina em tantas áreas, mas quando se trata da vida espiritual é um fracasso. Às vezes você sabe e domina vários assuntos, na área profissional, na área física. Não, estou focada nisso aqui. Isso não é errado, tá, gente? Mas o nosso foco, se nós queremos ser mulheres de coragem, e os nossos dias exigem que nós tenhamos essa coragem vem da fonte de toda coragem, que é o nosso Pai Celestial, nós não podemos deixar de focar, olhar para a cruz de Cristo Jesus. Onde está o seu foco? O seu foco deve estar na pessoa de Deus e não nos seus problemas. Como nós somos ávidas, como nossos pés são rápidos para focar no nosso problema. Às vezes uma coisinha de nada já nos desestabiliza, desequilibra. Eu convido a você a fixar o seu foco em Deus. Certamente, se nós formos edificadas, se nós formos tomadas, não é, pela força e pelo poder do Senhor, eu e você poderemos segui-lo de todo o nosso coração. E cumprir cabalmente na pessoa de Cristo Jesus, que já fez isso por nós e que deseja que eu e você nos tornemos e o sigamos de todo o nosso coração e não simplesmente de qualquer jeito ou de qualquer forma. Eu e você precisamos levar Deus mais a sério. Sendo assim, nós conseguiremos cumprir as tarefas que Ele dá para cada uma de nós e que Ele chama que eu e você faça, que eu e você o sirva. Como tem sido a sua vida com Deus? Eu e você podemos fazer tudo que precisamos no nosso dia a dia, durante toda a nossa vida. Aconteça o que acontecer, sejam os nossos dias curtos ou compridos, conforme um dos hinos que a gente já canta. Sejam eles bem claros ou bem nebulosos, sejam eles alegres ou tristes, se o nosso foco estiver em Deus. Onde está o seu foco? Quem é o seu Deus? O que é que você sabe sobre esse Deus? Esta, certamente, é a definição da grandeza de Deus para a nossa vida. Com Deus como seu foco, eu e você seremos assim como Josué, forte
e corajosa. Por que é que nós vemos muitas mulheres fracas e medrosas? Porque o foco não está em Cristo Jesus. Até falamos que temos esse Deus, mas no nosso dia a dia, às vezes o problema nem chegou. E você é quem cria já o problema. Você já se desespera. Avalie um pouquinho a sua vida. E eu convido a você a pensar, fazer uma introspecção, uma autoavaliação de onde anda o seu foco. Você pode tentar achar respostas em qualquer lugar desta vida, mas você só vai conseguir ser uma mulher corajosa e feliz na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí talvez você diga assim, Cíntia, eu quero ser essa mulher, mas me diz o que é que eu faço, por favor. Eu preciso de algumas orientações práticas. Bom, eu queria deixar para você aqui alguns hábitos, algumas decisões que eu e você precisamos tomar se nós desejamos nos tornar essa mulher corajosa que Cristo tão deseja, que Cristo tão almeja, que Ele mesmo é que nos dá essa garantia através da sua palavra. Como é que nós podemos ganhar força e coragem? Como é que você e eu podemos nos tornar uma mulher forte e corajosa? Primeira dica, primeira lição prática. Você e eu precisamos conhecer mais de Deus. O que é que você conhece do caráter de Deus? Deus prometeu a sua presença e nos assegura, querida mulher, a vitória final. Eu e você precisamos ter consciência que nós somos peregrinos aqui. Sou peregrina aqui, em terra estranha estou. Você está pensando que você é dessa terra? Se você já sentiu a graça irresistível de Deus na sua vida, você que é jovem, você que é adolescente, você que é casada, você que é viúva, você não é desta terra. Nós estamos num curto tempo de peregrinação, caminhando rumo à nossa pátria celestial. Nós somos embaixadoras de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para representar o nosso Rei. A nossa pátria é lá. Por que você está tão enraizada neste mundo? Por que o mundanismo tem tomado conta da sua vida? É por isso que você é uma mulher, muitas vezes, fraca e sem coragem. Porque você diz que tem Deus, mas você não conhece nada sobre esse Deus. Como é que eu posso conhecer a esse Deus? Somente de uma forma, através de uma caminhada real e pessoal com Ele. Busque conhecer esse Deus. Esse é o nosso primeiro ponto, conhecer o caráter de Deus. Segunda aplicação, aceite o plano de Deus para você. Você deve sim dispor o seu coração, suplicar a graça de Deus sobre a sua vida e pedir para que você, pedir a Ele, porque a nossa força vem do Senhor, a palavra de Deus nos diz. A sua força e a minha força não vem da nossa inteligência, não vem da nossa capacidade. Deixe claro uma coisa, tudo que temos e somos vem do Senhor. O trabalho foi o Senhor que me deu, a minha família foi o Senhor que me deu, a minha amada igreja foi o Senhor que me deu. Ele nos permite, Ele cuida de nós diariamente. E nós precisamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Mesmo quando os planos de Deus me fazem sofrer, Cíntia, às vezes eu estou passando por uma doença, às vezes eu estou enfrentando dificuldades que eu não consigo nem solucionar, porque foge totalmente do teu controle, do meu controle. Eu tenho os meus desafios, são gigantes. Qual é a mulher que não tem desafio? Qual é a mulher que não precisa buscar essa força e essa coragem que vem de Deus? Todas nós, querida mulher, numa menor ou maior instância, precisamos, devemos, sem cessar, através da oração, através do jejum, através da leitura, através da vida de piedade, buscar essa coragem que vem de Deus. Então eu e você precisamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida, sabendo que os planos do Senhor, nós podemos até fazer planos, mas os planos dele são bem melhores do que o nosso. A força surge por meio do conhecimento das suas obrigações e desta forma você deve saber também que não pode fazer nada para conseguir cumprir as suas tarefas se Jesus não for o primeiro lugar na sua vida. Onde anda o seu comprometimento com esse Deus maravilhoso? Você precisa aceitar o plano de Deus para a sua vida e não criar os seus próprios planos.
Às vezes você é uma mulher tão organizada e diz assim, olha, eu já tenho meu plano aqui para os próximos 10 anos. A minha pergunta é, nesse plano, está equalizada com os planos que Deus tem para a sua vida? Mas, Cíntia, eu não sei quais são os planos que Deus tem para a minha vida. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia. O Senhor nos diz tudo o que Ele deseja que eu e você seja através do conhecimento bíblico. Então, veja, estamos deixando aqui, para você que está chegando agora, algumas dicas práticas, alguns hábitos que vai fazer com que você ganhe força e coragem para enfrentar os desafios da vida. Primeiro, conhecer o caráter de Deus. Segundo, aceite o plano de Deus para você. Terceiro, aproxime-se de mulheres verdadeiramente cristãs, que sejam maduras na fé. Eu espero que você seja uma delas. Eu tenho certeza, nós já estamos completando, aliás, esse mês de março, né? Nós vamos completar 2 anos de estudos semanais. Gente, sabe o que é isso? São mais de 100 estudos diferentes, títulos diferentes, porções diferentes da Palavra de Deus, procurando abranger vários temas que diz respeito à vida da mulher cristã. Eu e você não podemos estar mais do mesmo tamanho. Eu e você não podemos mais ser meninas na fé. Nós devemos ser e desejar ser essas mulheres maduras na fé. Contudo, se você ainda não é, minha amada, Deus é tão gracioso que Ele coloca mulheres mais maduras na fé. Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho, você ou é uma dessas, o meu desejo é que seja, e possa ajudar várias outras mulheres. E aqui não importa qual idade você tem, tá? Lá em Tito nos diz que as mulheres mais velhas têm uma série inteirinha sobre o livro de Tito. Você pode dar uma olhadinha lá na nossa playlist com calma, tá? Ruminando todo o aprendizado novamente para você internalizar e praticar. E ele nos orienta de que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas através do nosso bom procedimento. E quando ele fala lá as mulheres mais velhas, ali não se refere à idade biológica, e sim à maturidade espiritual. Temos mulheres com 2, 3 anos, 4, 5 anos de caminhada com Cristo, que exibem uma fé maior do que algumas que muitas vezes já têm décadas, 10, 20 anos. E a verdade, o contrário também é verdade. Temos mulheres, exímias mulheres de 30, 40, 10 anos, quantas décadas, né? Caminhando com esse Deus maravilhoso, que são verdadeiras mulheres virtuosas, que Deus nos concede a graça de ter. Eu conheço várias, eu tenho a grata alegria de poder observar mulheres como eu, de carne e osso, e assim como você também, de carne e osso, que serve de exemplo para a minha vida. Que eu olho e digo, nossa, essa mulher é um exemplo para a minha vida. Eu espero que você aproxime-se de mulheres cristãs maduras na fé. Esse é o nosso terceiro ponto que gostaria de deixar aqui de forma prática. Por quê, Cíntia? Porque quando você fica na presença das irmãs mais experientes, mais comprometidas, mais reverentes, mais parecidas com Cristo e espiritualmente muito mais amadurecidas do que você, você cresce. E quando você só anda com mulheres que se dizem cristãs, mas que não têm um bom procedimento, que não sabe se vestir, que não sabe se falar, que não sabe silenciar, que não sabe ouvir, que não sabe aconselhar, você decresce espiritualmente. Que o Senhor nos livre de mulheres assim, que você nunca seja uma mulher assim. Aprenda, minha amada, a ser mais parecida com Cristo. Aproxime-se de pessoas assim. Já tem um provérbio bastante famoso que você conhece, né? Dize-me com quem andas, que eu direi quem tu és. É natural a nossa aproximação, aquelas que querem crescer, de mulheres que a fazem crescer, que a levam para mais perto da cruz de Cristo. Você precisa ser essa mulher. Então aproxime-se de mulheres cristãs mais maduras na fé. Esse é um hábito que você deve ter se você deseja ser uma mulher forte e corajosa, conforme nos orienta esse texto aqui de Josué, capítulo 1, versículo 9. Quarta lição prática que eu deixo aqui para vocês. Não ouça o mundo. Não ouça os ditames desse mundo. Cuidado com o mundanismo. Muito cuidado. Cuidado quando eu falo mundanismo, você coloca junto o secularismo, você coloca junto o feminismo, você coloca junto um monte de ismo.
Os ismos que prejudicam a nossa vida. Tem muita mulher se enveredando aí no feminismo, nessa ideologia que aparentemente é para querer se igualar com os homens, vem com um discurso inicialmente bonito, e quando a gente observa, quando a gente estuda mais a fundo, a gente percebe o desastre que isso tem causado dentro das famílias, dentro da sociedade, dentro das igrejas. É por isso que o nosso mundo está assim. E nós precisamos rever os nossos conceitos. Uma época atrás eu falei sobre o feminismo aí para as meninas aí da região de Brasília, né? Quem nos fez o convite foi a Magali, uma das presidentes sinodais. Que riqueza! Podemos debruçar, entender, porque nós precisamos compreender o que é que está por trás disso tudo. O que tem de mulher cristã com ideias feministas, só que é incompatível, meninas. Deus nos deu papéis diferentes e nós precisamos estar atentas a isso. E quem é que dita isso? O mundo, isso não vem da palavra de Deus. Às vezes você não diz que é, mas você age como se fosse uma feminista, mesmo sendo cristã. Não há compatibilidade em relação a isso. Então não ouça a voz do mundo, não ouça o mundo. O mundo jaz do maligno. As trevas e a luz não tem nada a ver. A palavra de Deus já nos é clara. Quer ver? A televisão, a programação diária, geralmente as redes sociais, não ajudam você a se tornar uma mulher cristã forte e corajosa. Quanto tempo você muitas vezes perde absorvendo filmes que inconscientemente não glorificam a Deus? Ideologias vãs, novelas, jornais, postagens. Abandone o mundo, que o mundanismo não seja uma prática na sua vida, que você tenha discernimento, filtro. Ai, Cíntia, mas está falando em nome de Deus. Querida, você não sabe que da própria Bíblia é que sai toda heresia? Não é porque está falando de nome de Deus que tem Deus no meio. Ai, mas é porque eu estou aqui, então eu estou ouvindo tudo que é pregação. Vai ficar louca, uma salada mista, não vai saber para onde anda nem para onde vai. Você precisa ter filtro. Você precisa entender que se você ouvir o mundo, você vai se tornar uma mulher fraca e uma mulher medrosa. E o nosso estudo de hoje é um incentivo de Deus, a partir do versículo de Josué, capítulo 1, verso 9, para que eu e você nos tornemos mulheres fortes e corajosas. Nós não sabemos, minhas queridas, eu volto a repetir, eu acredito que os dias não vão ser fáceis. Porque a palavra de Deus já nos diz. Nós temos visto um cenário de morte, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de guerra, de esfriamento da fé. Tudo isso já estava na palavra de Deus. Precisamos de mulheres de coragem para enfrentar essa batalha. E essa batalha só pode ser vencida através de Cristo Jesus. São tantas as situações, às vezes internas, não é? Coisas do nosso coração, traumas de infância, coisas não resolvidas, picuinhas que são tão pequenas, mas às vezes você está deixando amargurar o seu coração. Que tal você resolver isso hoje, aqui e agora, aí onde você está? Para que você tenha uma visão geral, maior, daquilo que o Senhor já tem para a sua vida. Então, o quarto ponto é: não ouça o mundo, ou seja, abandone o mundanismo, o secularismo. O que é isso, Cíntia, secularismo? Tudo vem na frente de Deus. A verdade já não é mais absoluta, é uma verdade relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não. Diante de Deus e da Bíblia, só existe uma verdade. E essa verdade está na pessoa de Jesus Cristo. Os achismos, o mundanismo, o feminismo e tantos ismos que vão tomando conta da sua vida e vai te fazendo cada vez mais uma mulher mais fraca, uma mulher mais medrosa, ao invés de ser corajosa e de ser forte, e você vai seguindo o curso desse mundo. Querida, eu convido você a abandonar, porque nós e o mundo não temos nada a ver. O Senhor diz que nós estamos no mundo, mas não devemos viver pelos ditames desse mundo, certo? Quinta aplicação prática. Quero que você complete essa frase. Alguém deve, e aí você preenche o espaço vazio ou em branco, né? Diga a si mesmo, alguém deve fazer isso. E esse isso serei eu mesma. Você está disposta a assumir esse lugar que Deus tanto deseja para a sua vida?
A nossa ideia é sempre eis-me aqui, Senhor, envia a Fábio, envia a Claudinha, envia a Leone, envia a Andréia, envia a Jussara, envia a Silene. Eis-me aqui, Senhor, mas envia outro. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz de mim essa mulher. Qual é a necessidade que existe hoje? Seja você a que vai suprir essa necessidade. Coloque-se diante do Senhor. No Senhor, nós poderemos, apesar de nós ser instrumentos dele e estar nos planos dele, para fazer grandes coisas. E quando eu falo grandes coisas, nunca despreze os humildes começos. Lá no iniciozinho, às vezes o Senhor vai preparando você com coisas pequenas, aí vai colocando um pouquinho mais, aí vai te dando mais funções e vai te testando. Nosso Deus, o grande arquiteto do universo, é maravilhoso. E Ele vai nos preparando para cumprir em nós o desejo dEle. E que todos esses desejos dEle sirvam e redundem para a glória do nosso Deus. Nós não devemos viver de qualquer jeito. Eu e você precisamos contar os nossos dias na presença do Senhor, para que tenhamos um coração sábio. Nós precisamos de mulheres mais corajosas. Nós precisamos de mulheres fortes. E quando eu falo aqui de força, a nossa força vem do Senhor. Nós não estamos falando de força de competir com um homem, não. Nós não partimos desse ponto. Mas nós buscamos a força em Cristo Jesus, certo? Já colocamos aqui 5 lições práticas para que eu e você reflita, ore e peça o auxílio do Senhor em relação a isso. Sexta lição, ou sexto hábito que nós queremos desempenhar, né? Estude mais a palavra de Deus. Você enxerga mais claramente as coisas quando você está perto de Deus. Quando você passa tempo meditando na palavra dele. Você vê uma situação pelo que realmente é e não pelo que você acha, quando você leva o seu comprometimento com a palavra de Deus a sério. Aí sim, eu não tenho dúvida que você vai possuir força, coragem, sabedoria e estar com a perspectiva adequada e equilibrada. Precisamos de mulheres que foquem em Deus e não no problema. Eu volto a repetir. Eu e você estamos recheados de problemas, certo? O que muda é o personagem. Eu sou Cíntia, você é a Maria. Os nossos problemas talvez não sejam iguais. Eu e você precisamos focar na palavra de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Buscando Ele de todo o coração. Querendo seguir Ele de todo o coração, para que Ele seja engrandecido. Como é que está o seu estudo em relação à palavra? Quando nós sempre divulgamos e enfatizamos para você e reforçamos, peça a sua Bíblia, tenha uma caminhada bíblica com Deus, é porque isso tem sido bênção na nossa vida e nós queremos que você experimente também, que você cresça. Você já para pensar, você faz a sua leitura bíblica e logo em seguida você tem ali um texto cristocêntrico apontando para Cristo, por isso que ele é cristocêntrico, né? Para alimentar a sua pobre e ressequida alma. Priorize isso, busque. Você vai ser outra mulher quando você conseguir fazer assim. Sétima lição prática e última. Lembre-se das mulheres junto à cruz de Cristo. Nós temos uma nuvem de testemunhas de mulheres bíblicas, mulheres que caminharam com Deus. Mulheres que serviram fielmente em meio à extrema dificuldade. Você acha que foi fácil para aquelas mulheres ver o nosso mestre partindo, morrendo, sendo esbofeteado, sofrendo, literalmente morrendo em nosso lugar? Mas existia um grupo seleto de mulheres que estavam ali firmes, que não abandonaram o Senhor. Mesmo com as circunstâncias difíceis, elas continuaram, apesar delas, apesar da nossa natureza pecaminosa, diante da cruz de Cristo, junto à cruz de Cristo, literalmente, servindo a Deus em toda e qualquer ocasião. Minha querida mulher, se você deseja ser forte e corajosa, você não pode ser essa mulher que não serve. A mulher cristã que não trabalha, dá trabalho. Você precisa se engajar nos dons e talentos que o Senhor lhe deu. Quais têm sido as obras das suas mãos em gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós? Não é para servir a um a outro, não.
Se eu e você passarmos toda a nossa vida servindo ao nosso Deus durante todos os dias da nossa vida, nós nunca pagaremos aquilo que Ele fez por nós na bendita cruz de Cristo. Ele nos deu a alegria da salvação. Ele nos tirou do inferno e nos garante a vida eterna. Nós só podemos gastar toda a nossa vida servindo a esse Deus maravilhoso. Tenha essa experiência com Deus de servi-lo. Busque a sua liderança espiritual. Busque, se você faz parte da sociedade interna, servi-lo com toda alegria, com toda dedicação. Se você não frequenta nenhuma igreja, congregue, busque uma igreja séria, comprometida com o Senhor Jesus. Se você mora aqui na região da Grande Porto Alegre, convido você a vir até a nossa igreja. Vai ser uma alegria ter você conosco, né? Nossa igreja está situada na Rua da Figueira, 383, todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós temos encontro marcado com Deus. Às 18 horas nós temos também encontro marcado com Deus. Nos domingos pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Temos várias salas de adultos, todas as faixas etárias de crianças também já funcionando a partir agora desse mês de março, com divisões. Venha conhecer mais do Senhor juntamente conosco. O Senhor veio chamar não pessoas sãs, mas doentes como eu e você. Todos nós precisamos da graça maravilhosa de Jesus na nossa vida. Então, nós queremos deixar essas 7 lições práticas aqui, ou esses hábitos, que se você começar a praticar, e o dia é hoje, porque nós não sabemos do amanhã, certamente você vai ser uma mulher corajosa, uma mulher forte, conforme nos orienta a palavra de Deus. Na hipótese de Josué estar atemorizado com a ideia de avançar, Deus o advertiu com 2 proibições, que deixa aqui nesse texto também servindo para mim e para você. Ele disse assim para Josué: não temas e nem te espantes. A palavra de Deus serve para nós também. Não temas e nem te espantes. Não temas. O que é que isso significa, Cíntia? O medo não está reservado só para os fracos. Deus nos tem feito inúmeras promessas, inclusive grandes e maravilhosas, abrangendo tudo. E Ele sabe da nossa fragilidade. Deus sabe também da sua fragilidade, mas nós não devemos nos conformar com isso, entende? Desde a salvação até a vida eterna, do novo nascimento a uma casa final no céu, Deus prometeu a Josué a sua presença benfazeja, e essa promessa ainda vale para nós nos nossos dias. Então a gente precisa nos lembrar que Deus, assim como encorajou, como nós temos o incentivo de Deus aqui para o encorajamento, Deus também deixa as 2 proibições. Não temas, que é o que nós estamos tratando agora. Você precisa reconhecer quais são os seus medos. Ataque o medo antes que ele comece e lhe paralise. Reveja as promessas de Deus para a sua vida. Observe o que ele nos diz aqui. Serve para nós, amadas meninas. Não temas. Do que você tem medo? Ai, Cíntia, eu tenho medo do meu filho nunca mais voltar para os caminhos do Senhor. Ah, Cíntia, eu tenho medo porque já cansei. Meu marido, olha, só a graça de Deus. Assim como você, né? Esqueceu de onde você veio? Ai, Cíntia, aqui esse trabalho está complicado. Eu tenho medo de ficar desempregada. Ai, Cíntia, eu recebi um diagnóstico tão difícil. Eu tenho medo da morte. Não tenha medo da morte. O Senhor já nos livrou da pior e de todas as mortes, que é a morte espiritual. Se você já conhece a pessoa bendita de Jesus, você é a mulher mais rica da sua cidade. Então, por que duvido, se o meu Deus comigo está? E se o meu Deus comigo está, a quem temerei, a quem temerei. E o restante do cântico diz que o nosso Deus nunca nos deixou. Essa é uma verdade que serve para os nossos dias, que você deve colocar na sua mente. Se todos te deixarem, o Senhor jamais te deixará. Então, minha amada, não temas. Essa é uma proibição dentro desse versículo. Segunda proibição, não te espantes. Estamos já chegando no finalzinho, tá? Lembre-se do nosso Pai Celestial. Lembre-se do que Ele nos diz. Lembre-se das suas promessas.
Você é a filha do Deus do universo. Você entrou num grande plano de salvação, apesar de não merecer, pela graça e misericórdia do nosso Deus. A graça irresistível de Deus tomou conta da sua vida. Então não te espantes, porque o nosso Deus é conosco. Aqui no livro de Josué, ele traz essas duas proibições. Eu e você, se somos filhas de Deus, não há razão alguma para nos sentirmos desanimadas ou assustadas. Se enfrentamos problemas, traumas, frustrações, vamos colocá-las diante da cruz de Cristo e seguir adiante. Deus tem mais para a nossa vida. Recapitule as promessas do Senhor, especialmente esta, visto como pelo seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem para a vida e a piedade. Essa verdade, esse versículo está no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Ou seja, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. Não te espantes, porque andas espantado. Com uma promessa dessa, eu e você não podemos parar diante do medo, paralisar diante do medo, temer, duvidar e nem nos preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Coloque a sua confiança na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aprenda a lutar contra os seus medos. O nosso problema não é o medo. Todas nós temos medo, em pequena ou maior proporção. Você precisa reconhecer quais são os medos que têm atrapalhado você, que têm paralisado você, que têm feito você estagnar, que têm te feito adoecer, que têm feito você ter uma mente totalmente parada, medrosa, sombria, atemorizada. Olha aqui as proibições do Senhor para Josué e para nós. Não temas e não te espantes. Então, minha amada mulher, será que a sua coragem não está um tanto fragilizada? Ou talvez você diga, Cíntia, nem coragem existe aqui. Está valendo a sua sinceridade. Será que você não se sente esmagada pelos assuntos desagradáveis, muitas vezes pelas responsabilidades exigentes, pelo peso que é colocado entre você? Será que os seus medos não estão vencendo a sua pessoa? Quero te trazer essa palavra nesta hora. Anime-se. Lute contra os seus medos, lute contra os seus temores. Lembre desses princípios fundamentais. A oração, ela afasta os medos e as dúvidas. Ao invés de você ficar jogando conversa fora, reclamando, murmurando, vai orar sem cessar. Os dias são maus, eu volto a repetir, eu não sei se nós teremos cada vez mais dias piores, não quero desanimar você, mas o cenário não nos favorece. Mas a pessoa bendita de Jesus nos promete estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Que alegria! O fato de você se concentrar na linha de chegada pode diminuir o seu medo. Ou seja, quando você para e pensa que a sua vida não é aqui nem a minha, mas que a nossa linha de chegada é no céu, é para lá que nós estamos indo, hein? Se você já tem Jesus. Agora, eu quero falar uma verdade para você. Se você ainda não tem Jesus, você está se iludindo, você está colocando sua fé em postes santos, ídolos do seu coração, muito cuidado. O inferno também é uma verdade. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Nós somos feitos para a eternidade. Quando os nossos olhos fecham aqui, a palavra de Deus diz que a gente já abre na eternidade. Não tem mais chance. A sua chance é hoje. O dia oportuno é hoje. De que lado você está? Ó, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Para onde irás? Às vezes você está tão envolvida com os negócios desse mundo e o maior de todos os investimentos é Cristo Jesus. Ele nos dá de graça a salvação. Como, Cíntia? Aí onde você está. Arrependa-se dos seus maus caminhos, confesse como único, hein? Único e suficiente Salvador. Não é Ele e mais alguém. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Aliás, olha os nossos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, dá uma olhadinha. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento.
Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Domingo, depois da ressurreição, né? O dia do Senhor. A partir da ressurreição, toda a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor, dia do que domina, Dominus. E aí ele vai seguindo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui está o resumo dos 10 mandamentos. Você já parou para pensar? Você tem 10 dedinhos. Podemos deixar um deles cravado em cada um dos dedos representando. E a Bíblia fala dos 4 primeiros, se refere a amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos, amar ao próximo como a si mesmo. Pela graça de Deus, nós devemos buscar, almejar, a cumprir na pessoa de Cristo Jesus os seus mandamentos para nós. Os momentos de avanço sempre vai te afastar do medo, mas se você deixar o medo lhe paralisar, Cristo pode tirar todo o teu medo. O que é que está te impedindo de ser uma mulher forte e corajosa? Quando eu falo forte e corajosa, nós reconhecemos, viu, queridos, biblicamente a nossa fraqueza, a nossa pequenez, os nossos medos. Mas nós estamos aqui meditando no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, que diz: olha, eu não te mandei, minha filha, ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele incentiva, ele encoraja e ele proíbe. Não temas e nem te espantes. Essa verdade serve para nós hoje. Se nós contarmos com a presença de Deus na nossa vida, certamente seremos mulheres diferentes. E o que dizer da presença de Deus em nossa vida? A presença de Deus não é limitada. Ele é um Deus transcendente, é um Deus eminente, é um Deus que está aqui e lá, e é um Deus que se preocupa comigo e com você. Já vimos isso no estudo passado. A presença de Deus é espiritual e é real. A presença de Deus é uma coisa maravilhosa, boa e singular na nossa vida. A presença de Deus é consolo para o aflito. A presença de Deus nos capacita a sermos mulheres mais parecidas com Ele. Então, quando as dificuldades surgirem, você não precisa ficar perturbada, você não precisa ficar frustrada, você não precisa ficar desesperada. Em vez disso, agradeça a Deus pela sua presença e peça ajuda a Ele, para que você consiga fazer análise teorreferente dos fatos e glorificar o nome dele. Só teremos vitória na pessoa de Cristo Jesus. Ele já cumpriu toda a palavra por nós. E ele nos dá essa condição de assim fazermos com a presença dele. O que dizer da presença de Deus em sua vida? Você sente essa presença de Deus na sua vida? Você já pensou sobre isso? Essa presença, ela é constante, ela é permanente? E quando eu pergunto isso, em relação a quê, Cintia? Em relação ao seu lar, em relação à sua vida, em relação às suas dificuldades, em relação às suas oportunidades. O Deus do universo está contigo. É um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Você consegue entender isso? Se o Deus do universo está com você, quer o reconheça, quer não, por que então não começar praticando ativamente a presença de Deus na sua vida? Ter certeza e convicção de que Ele é um Deus Emanuel. Fique preparada para uma enorme diferença em sua vida quando você assim agir. Reconheça a presença de Deus diante do seu agir, diante da sua vida. Ao acordar, agradeça a Ele pela presença, por mais um dia de vida, pela oportunidade de servi-lo. Se você nunca serviu a Deus, você já perdeu tempo demais. É privilégio. Deus não precisa, presta atenção, do meu serviço nem do seu. Ele, por si só, se basta. Ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer um jumento falar, as pedras clamar, mas ele deu esse privilégio para mim e para você. Por que você está botando tanta desculpa? Se para outras coisas você é tão ávida, tão inteligente, tão veloz, e para as coisas de Deus parece uma tartaruga, nunca se envolve, nunca sabe fazer nada, reconheça, minha irmã, diante da presença de Deus, que você precisa melhorar, que você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador.
Você honra a Deus e dá glória a Ele quando você torna a sua presença conhecida aos outros. E sempre que você fizer algo que foi muito bom, não esqueça de dizer glória a Deus. E sempre que você fizer algo que der errado, diga a culpa foi minha. Tenhamos um coração humilde e peçamos a Ele que faça de mim e de você uma mulher forte e corajosa, para que o nome dEle seja engrandecido. É preciso ter coragem para viver nos dias que vivemos, anunciando e vivendo a palavra de Deus, procurando segui-lo de todo o nosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor seja glorificado através da minha vida e da sua vida, e que você torne essas verdades algo real, sabendo que o Senhor deseja fazer de mim e de você uma mulher mais corajosa na pessoa de Jesus. E antes da gente encerrar, gostaria de deixar alguns abracinhos. Abracinhos especiais vão hoje. Olha a conta da nossa hora aqui, não vou falar nominalmente, mas nós vamos deixar um abracinho especial para toda a nossa região Centro-Oeste. Você que faz parte dessa região, sinta-se abraçada por nós. E cada uma de vocês que deixou aqui no nosso chat um recadinho dizendo qual é a cidade, dizendo qual é a IPB ou qualquer outra igreja cristã, você é muito bem-vindo. Um abraço para você, mulher católica, mulher batista, mulher Ministério Pão da Vida, mulheres da Assembleia de Deus, mulheres que ainda não têm nenhuma igreja. Procure uma igreja, não deixe de congregar, uma igreja que te leve para mais perto da palavra. Não precisa necessariamente ser perto da sua casa, mas que te ensine que a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Você que é mulher jovem, adolescente, casada, viúva, receba o nosso abraço especial. E eu aguardo por você na próxima semana para aprendermos um pouco mais como seguir a Deus de todo o coração. Até lá, se Deus assim nos permitir. Olá pessoal, vocês que têm descoberto a fé bíblica, a fé reformada e que estão aqui no Rio Grande do Sul, estão procurando uma igreja para congregar, eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana de Canoas, do meu irmão e amigo, reverendo Daniel Alves. Uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, prega expositivamente, está de braços abertos para receber você que descobriu a fé da Reforma Protestante, está procurando um lugar para congregar. Aqui você é muito bem-vindo. Um grande abraço. Deus abençoe. Esperamos por vocês qualquer domingo desses, às 9 da manhã ou às 18 horas. Você será o nosso convidado especial. Deus abençoe. Esse ano vamos ter uma programação muito especial para fortalecer as famílias e você não pode perder. Será o 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha. Serão 3 dias de descanso, lazer e edificação para o fortalecimento do seu lar. Teremos programações fantásticas para marcar a sua vida e trazer união para a sua casa. Dias 1, 2 e 3 de abril, no Hotel Serra Nevada, em Canela. Será uma experiência inesquecível.
Aguardamos por você.